O que Jesus realmente ensinou aos seus discípulos mais próximos nunca foi registrado nos evangelhos que você conhece. Existe um nível de instrução tão perigoso, tão transformador, que foi deliberadamente apagado dos textos oficiais. E hoje, você vai descobrir por que os primeiros padres da Igreja queimaram manuscritos inteiros para que essa verdade jamais chegasse até você. No ano 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria enviou uma carta que mudaria o cristianismo para sempre. Ele ordenou a destruição de dezenas de textos considerados heréticos, mas não eram heréticos por conterem mentiras. Eram perigosos porque revelavam algo que Jesus ensinou apenas para aqueles que ele chamou de iniciados, um conhecimento que transcendia a própria oração. Um estado de consciência que os textos gnósticos chamavam de o lugar de repouso dos eleitos. E quando você compreender o que isso significa, sua vida espiritual jamais será a mesma. Você já se perguntou por que Jesus constantemente separava seus discípulos da multidão? Por que ele falava em parábolas para as massas, mas explicava os mistérios do reino apenas para os 12? Marcos 4:11. Deixa isso cristalino. A vós vos é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas. Aos de fora, Jesus literalmente dividiu seus ensinamentos em níveis, e o que ele revelou no nível mais profundo vai explodir tudo o que te ensinaram sobre vida espiritual. No Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, Jesus faz uma declaração que os teólogos ortodoxos evitam comentar. Ele diz no Logion 50, se vos perguntarem de onde vindes, dizei-lhes, viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu de si mesma. Ele não está falando de oração. Ele está falando de um estado de ser, de uma identidade cósmica. Os iniciados não eram aqueles que oravam mais. Eram aqueles que despertaram para quem realmente eram antes de nascerem neste mundo. Existe uma mulher chamada Marta, mencionada em outro texto antigo chamado Pistis Sofia, que faz a Jesus uma pergunta devastadora. Mestre, por que nos mandas orar se tu mesmo disseste que o Pai já sabe do que precisamos antes de pedirmos? E a resposta de Jesus nesse texto te deixará sem chão. Ele diz que a oração é para aqueles que ainda vivem na ignorância de sua verdadeira natureza. Mas para os iniciados existe algo superior. Algo chamado gnosis. Não conhecimento intelectual, mas reconhecimento experiencial da centelha divina dentro de você. Os arcontes. Essa palavra aparece repetidamente nos textos gnósticos cristãos primitivos. Entidades ou forças que os primeiros cristãos acreditavam governar este mundo material, mantendo as almas aprisionadas na ignorância. O Apócrifo de João, outro texto de Nag Hammadi, descreve como essas forças se alimentam da energia emocional humana, especialmente do medo, da culpa e da sensação de separação de Deus. E aqui está a bomba que vai detonar em sua mente nos próximos minutos. Jesus revelou que a oração convencional, quando feita a partir de um estado de carência e separação, pode, na verdade, fortalecer esse sistema de controle. Mas espere. Antes que você me entenda mal, não estou dizendo que Jesus era contra a oração. Estou dizendo que ele ensinou níveis diferentes para pessoas em estágios diferentes. E aos iniciados, aqueles prontos para a verdade mais profunda, ele revelou algo que transcende completamente o ato de pedir, suplicar ou até mesmo agradecer. Ele revelou o chamado para simplesmente ser, para habitar a consciência da unidade com o Pai de forma tão completa que não existe mais eu aqui e Deus lá. No Evangelho de Filipe, outro texto gnóstico autêntico do segundo século, está escrito: aqueles que dizem que primeiro morrerão e então ressuscitarão estão errados. Se não receberem primeiro a ressurreição enquanto vivem,
não receberão nada quando morrerem. Ressurreição enquanto vivos. Jesus estava falando de uma transformação de consciência tão radical que equivale a morrer para o velho eu e nascer para uma realidade completamente nova. Isso é o que ele chamou de nascer de novo. E não tem nada a ver com repetir fórmulas de oração. Você que está assistindo a isso agora, sua alma te trouxe até aqui por uma razão muito específica. Algo em você já sabe que existe mais. Muito mais do que te contaram nas instituições religiosas. E em alguns minutos, você vai descobrir qual é o verdadeiro chamado que Jesus fez aos iniciados. Um chamado tão poderoso que mudou completamente a trajetória daqueles 12 homens comuns. Havia um monge no século IV chamado Evagrio Pôntico. Ele viveu no deserto do Egito, entre os padres do deserto. Aqueles místicos cristãos que abandonaram tudo para buscar a experiência direta do divino. Evagrio escreveu algo que foi posteriormente condenado pela Igreja. Se você é teólogo, você verdadeiramente ora. E se você verdadeiramente ora, você é teólogo. Parece bonito, não? Mas então ele escreveu algo ainda mais profundo, que foi quase apagado da história. A oração perfeita é aquela em que aquele que ora não tem mais consciência de que está orando. Deixe isso penetrar. A oração perfeita é quando você transcende a própria oração. Quando não existe mais separação entre aquele que ora e aquele para quem se ora. Quando você se torna a oração viva. Isso é o que Jesus ensinou aos iniciados. E os arcontes, sejam eles entendidos como forças cósmicas ou como sistemas de controle mental e espiritual, odeiam isso porque esse estado de consciência os torna completamente impotentes. No Evangelho de Maria Madalena, descoberto em 1896, mas largamente ignorado pela cristandade mainstream, há uma cena explosiva. Pedro está questionando Maria sobre ensinamentos secretos que Jesus lhe deu. Ela revela que Jesus ensinou sobre a ascensão da alma através de diferentes níveis de realidade, passando pelos arcontes que tentam impedir essa ascensão com acusações e questionamentos. E a alma iniciada responde: eu te reconheci, mas tu não me reconheceste. Os arcontes vivem de nossa ignorância. Quando despertamos para nossa verdadeira identidade como centelhas da luz divina, eles perdem todo o poder sobre nós. Mas aqui está a questão que vai queimar em sua mente. Se Jesus realmente ensinou isso, por que foi escondido? Porque a igreja primitiva escolheu suprimir esses textos e criar uma versão do cristianismo baseada em hierarquia, rituais externos e mediação sacerdotal. A resposta é tão óbvia que dói. Um cristianismo de iniciados, onde cada pessoa desperta para sua própria divindade interna e conexão direta com o Pai, não precisa de intermediários. Não precisa de padres que concedam perdão. Não precisa de instituições que controlem o acesso ao sagrado. Jesus literalmente disse no Evangelho de Tomé: o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos. Autoconhecimento. Gnosis. Experiência direta. Isso não constrói impérios religiosos. Isso liberta pessoas. E agora, a primeira revelação de 3 que vão reorganizar completamente sua compreensão espiritual. Primeira revelação. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio iniciar um caminho de despertar. A palavra que ele usava constantemente era reino, basileia em grego. Mas nos textos mais antigos, especialmente os aramaicos, a palavra tem uma conotação de reino interno, de estado de consciência, não de instituição externa. No Evangelho segundo os Hebreus, preservado apenas em fragmentos por citações de padres da Igreja, Jesus diz algo chocante. Minha mãe, o Espírito Santo, me pegou por um de meus cabelos e me levou ao grande Monte Tabor.
Ele se refere ao Espírito Santo no feminino como mãe. Isso foi considerado inaceitável pela Igreja patriarcal posterior, mas revela algo profundo. Jesus experimentava o divino de formas que transcendiam completamente as categorias rígidas que posteriormente foram impostas. Você percebe o padrão? Cada vez que nos aproximamos do Jesus histórico real, do Jesus iniciático, encontramos alguém muito mais radical, muito mais místico, muito mais libertador do que a versão domesticada que nos venderam. E quanto mais radical, mais os textos foram suprimidos. Havia uma prática entre os primeiros cristãos gnósticos chamada oração da quietude. Não era recitar palavras, era entrar em profundo silêncio interior até que a própria sensação de ser um eu separado se dissolvia. Nesse estado, segundo esses iniciados, você não orava para Deus. Você experimentava a si mesmo como uma expressão de Deus. Isso é o que Paulo tentou descrever quando disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não era poesia. Era a descrição fenomenológica de um estado de consciência. Se você chegou até aqui neste vídeo, algo em você está ressoando com essas verdades. E preciso que você faça algo agora. Deixe seu like, não por mim, mas como um ato de rebeldia espiritual contra tudo que tentou manter você pequeno, dependente, separado de sua verdadeira natureza divina. Inscreva-se neste canal porque você merece ter acesso a verdades que foram deliberadamente escondidas de você. E se você quer ir ainda mais fundo, torne-se membro e faça parte de uma comunidade de verdadeiros iniciados modernos que estão redescobrindo o cristianismo místico original. Sua alma te trouxe até aqui. Não deixe o ego te fazer voltar atrás agora. Segunda revelação. O chamado que Jesus fez aos iniciados era para transcender completamente a mentalidade de servo e assumir a identidade de filho. Em João 15:15, ele diz explicitamente: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos. Amigos, iguais, co-criadores. Isso é revolucionário. Um servo ora pedindo permissão. Um filho simplesmente habita a casa do pai, sabendo que tudo o que o pai tem é dele. No Evangelho da Verdade, outro texto de Nag Hammadi, está escrito: aqueles a quem ele manifestou a si mesmo, eles o conheceram em verdade. Ele se manifestou a si mesmo através deles. Através deles. Jesus não estava criando seguidores passivos. Estava ativando iniciados que se tornariam canais conscientes da mesma presença divina que ele manifestava. Os arcontes, nos textos gnósticos, são descritos como tendo criado este mundo material como uma prisão. Mas não uma prisão física, uma prisão perceptual. Eles mantêm a humanidade em um estado de amnésia espiritual, esquecida de sua origem divina. E a ferramenta mais eficaz dessa amnésia é a religião externa, ritualística, baseada em culpa e medo. Uma religião que te diz que você é pecador indigno que precisa de salvação externa é perfeita para manter você aprisionado. Mas Jesus revelou aos iniciados: você nunca caiu. Você é e sempre foi uma centelha da luz incriada. O que você precisa não é salvação, mas despertar. Não é perdão externo, mas reconhecimento interno. Nos textos gnósticos, a salvação vem através do conhecimento. Não conhecimento intelectual, mas reconhecimento existencial de quem você realmente é. Existe uma passagem no Evangelho de Judas, o texto mais controverso de todos, que vai virar sua mente de cabeça para baixo. Jesus ri dos discípulos quando eles estão praticando rituais religiosos externos. Ele literalmente ri. E então ele leva Judas à parte e diz: afasta-te dos outros e eu te contarei os mistérios do reino. Judas, o traidor dos evangelhos canônicos,
é o único iniciado verdadeiro no Evangelho de Judas, porque ele é o único que entende que Jesus precisa ser traído, libertado do corpo físico para completar sua missão. Agora, eu não estou dizendo que esse texto é mais verdadeiro que os evangelhos canônicos. Estou dizendo que no cristianismo primitivo existiam múltiplas interpretações, múltiplas compreensões, múltiplos níveis de ensinamento. E o nível mais profundo, o nível iniciático, foi sistematicamente apagado. Terceira e mais devastadora revelação. O chamado superior que Jesus fez aos iniciados era para se tornarem Cristos vivos. A palavra Cristo não é um sobrenome, é um título. Significa ungido em grego. E nos textos gnósticos, especialmente no Evangelho de Filipe, está claro que qualquer pessoa pode se tornar um Cristo através da gnosis. Aquele que foi ungido possui tudo. Possui a ressurreição, a luz, a cruz, o Espírito Santo. Jesus não era o único Filho de Deus. Ele era o primogênito, o protótipo, aquele que mostrou o caminho. Como está no Evangelho de Tomé: aquele que beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Beber da boca dele não é comunhão literal. É absorver seus ensinamentos, sua consciência, seu estado de ser, até que não haja mais diferença. Isso é blasfêmia para a ortodoxia, mas era o ensinamento central para os iniciados. Paulo entendeu isso quando escreveu: para mim, viver é Cristo. Não viver para Cristo, ou viver com Cristo, mas viver é Cristo. Identidade total. Os arcontes trabalham através da separação. Eles sussurram: você é indigno, você é pecador, você está separado de Deus, você precisa de intermediários, você precisa de rituais, você precisa obedecer autoridades externas. Mas o chamado que Jesus revelou aos iniciados era exatamente o oposto. Você é digno, você é divino, você está unido com a fonte, você tem acesso direto, você é templo vivo do Espírito, você é a autoridade de sua própria jornada espiritual. Evagrio Pôntico escreveu algo que foi condenado no Quinto Concílio Ecumênico. Deus não está longe de nenhum de nós, Ele está mais próximo de nós do que nossa própria alma. Mais próximo que sua própria alma. Não existe distância, não existe separação. A oração convencional assume distância. O estado iniciático dissolve toda distância. No século II, um cristão gnóstico chamado Valentino ensinava em Roma que existiam 3 tipos de humanos: os ílicos, presos completamente à matéria; os psíquicos, que viviam através da fé e da oração; e os pneumáticos, os espirituais, que viviam através da gnosis direta. Jesus, segundo Valentino, veio especialmente para ativar os pneumáticos, os iniciados que estavam prontos para despertar completamente. A Igreja Ortodoxa declarou isso heresia. Mas pense, por que é herético dizer que existem níveis diferentes de consciência espiritual? Por que é perigoso sugerir que algumas pessoas estão prontas para verdades mais profundas? A resposta é óbvia: porque destrói a ideia de que todos precisam da mesma mediação institucional, do mesmo controle hierárquico. Você chegou ao final desta jornada e agora enfrenta uma escolha. Você pode voltar ao sono confortável da religião externa, seguindo rituais e esperando que alguém ou algo externo te salve. Ou você pode aceitar o chamado que Jesus fez aos iniciados: despertar para sua verdadeira natureza, transcender a oração de carência e habitar o estado de união consciente com o divino. Como está escrito no Evangelho de Tomé, no Logeion 3, quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecerem, vivem em pobreza e são essa pobreza. Esse é o chamado. Conhecer a si mesmo no nível mais profundo. Reconhecer a centelha divina que você sempre foi e sempre será.
Deixe seu like se isso ativou algo em você, se você sentiu uma ressonância que vai além da mente. Inscreva-se porque essa jornada de redescoberta do cristianismo iniciático está apenas começando. E torne-se membro para fazer parte daqueles que escolheram o caminho menos percorrido, o caminho dos verdadeiros iniciados. E eu termino com as palavras do próprio Jesus no Evangelho de Tomé, Logion 70. Se vocês trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que trouxerem à tona os salvará. Se não trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que não trouxerem à tona os destruirá. Que a luz que você é, que sempre foi e que sempre será, desperte completamente neste momento. Que você reconheça nos olhos de todos os seres a mesma centelha divina que habita em você, e que o reino, que nunca esteve distante, seja finalmente reconhecido como sua verdadeira morada. A jornada do iniciado começa agora.